Bom dia a todos. Graça e paz. Aqui se diz graça e paz, ou paz e graça, ou a paz do Senhor. Enfim, antes de mais nada, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Se eu viesse para o culto e não pregasse, também seria um privilégio na mesma. Mas tendo a oportunidade de partilhar a palavra, é um privilégio duplo, né? A gente sabe que partilhar a palavra é algo muito sério. E quer queira, quer não, é lidar com a noiva do Cordeiro, né? E o noivo não brinca em serviço, né? Então, aí tem que ter muito cuidado com isso. Então, agradeço demais ao Alexandre, ao Bernardo, ao Pedro. Alexandre, por ceder o púlpito da comunidade, né? No Brasil, eu também tinha muito cuidado em ceder o púlpito da comunidade para quem quer que fosse. Não era para qualquer um, porque é algo muito sério, né? Então, me sinto honrado com esta oportunidade. E, se vocês não entenderem alguma coisa que eu diga, pergunte ao Alexandre no final do culto, tá bom? A gente tenta assimilar aqui alguns termos. A gente sabe que tem uma certa, né, distância entre o português do Brasil e o português de Portugal, mas já estou aqui há mais de 6 anos, então já dá para usar alguns termos, e eu vou tentando aqui para me tornar mais comunicativo, né? Porque a gente sabe que há palavras, eu já usei palavras aqui que me colocaram em situações complicadas, né? Porque eu não sabia do sentido que aqui havia, e eu também escutei palavras aqui que no Brasil tem outro sentido, então vocês já imaginaram a confusão. Mas eu gosto muito dessa interação, né? E faz parte das interações humanas, ou das relações, ou melhor dizendo, como dizia o meu pastor lá no Brasil, das relações humanas, né? Acontece essa cena, até quem está, por exemplo, casado há muitos anos, convivendo muitos anos, acontece muitas vezes da comunicação não ser tão clara, né? Ou há ruídos na comunicação, e muitas vezes se faz necessário fazer ajustes, né? Mas conto com a compreensão e a paciência dos irmãos, tá bom? Eu gostaria de partilhar hoje uma mensagem que vai muito na boleia, não é carona, é boleia, de um evento que haverá aqui alguns dias, que é o Missão Possível, não é isso? Missão Possível. A gente já teve aqui algumas vezes, antes de hoje, e eu vi um anúncio sobre isso, e gostaria de falar um pouco sobre um tema, e talvez o título da mensagem dessa manhã seria Graça e Compromisso. Graça e Compromisso. E o texto que eu gostaria de usar como base se encontra lá em Atos, capítulo 9. E os irmãos, por favor, abram Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Verso 1 em diante. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, note bem esse começo, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era assim como chamavam a igreja que estava nascendo, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra
e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs a mão sobre as mãos, dizendo sobre as mãos sobre Saulo, e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Só tem. Amém? Eu não vou orar de novo, porque o pastor já orou, né? Vamos fazer oração repetitiva, né, irmãos? Jesus disse para não fazer orações, vãs repetições. Então, eu creio que a oração dele já fez efeito, então vamos, propriamente dito, para a palavra. Bem, a gente vai estar trabalhando nesse texto, mas essa história é narrada não somente no capítulo 9 de Atos. Lucas, no seu registro de Atos, ele vai fazer menção de outros episódios onde Paulo conta o testemunho dessa experiência, tanto lá no capítulo 22, do verso 1 ao 11, como no capítulo 26, do verso 9 ao 18. E haverá características ou elementos dessa história que eu vou citar que não está propriamente dito nesse primeiro texto, mas que está nos outros, tá bom? Então, se eu citar alguma coisa, não achem que eu estou cometendo alguma heresia, tá certo? E não se preocupe que eu não vou não vou pregar o sermão dos 3 pontos, né, pastor Alexandre? É aquele pregador que sai do texto, não, entra no texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Não se preocupe, tá bom? Toda pessoa que é familiarizada minimamente com as Escrituras sabe a história de Paulo, né? Sabe a história de Saulo, de Paulo, tanto faz. E, usando a linguagem de hoje, Paulo é aquele personagem que, na sua história, ele saiu da posição de hater para fã, né? De perseguidor para perseguido. Tamanha era a sua entrega, né? A gente falou aqui, cantamos sobre essa entrega. E Paulo, ele se entregava muito, seja para o bem ou para o mal. Ele tinha essa intensidade, e daqui a pouco vamos lá falar sobre isso. Mas a história de Paulo, quando olhamos para ela, quando observamos a história de Paulo, nós vemos como Deus e sua graça é poderosa para transformar vidas. Eu quero dizer algo nesta manhã. Talvez um dos maiores dilemas que nós vivemos, e principalmente nós cristãos, porque quando nos convertemos a Cristo, uma das coisas que acontece é nos tornarmos conscientes do nosso estado diante de Deus. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, inevitavelmente, sob a luz da revelação de quem Ele é, percebeu quem era. Por isso que tem uma canção no Brasil, de uma banda cristã, que diz assim: quanto mais eu chego perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais eu chego perto de Deus, a gente se conhece e se resolve mais.
Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu conheço dele, mais eu conheço de mim. Porque a Bíblia fala que o caminho dos injustos, o caminho dos ímpios, é no meio da escuridão. E às vezes tropeçam e nem sabem em que tropeçaram. Mas aqueles que são justos, ou seja, foram justificados por Deus, eles caminham como... A vida é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia mais perfeito. Então, quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos conhecemos. Coisa fantástica. E diante disso, a gente sabe que todos nós vivemos um dilema. Qual é o dilema que eu estava me referindo há pouco? É que há coisas na nossa vida que a gente sabe que precisa mudar. Há outras que a gente ainda não ganhou consciência, mas que precisam também mudar. E a gente até tenta. Muitas vezes lutamos contra práticas, contra hábitos, contra pecados, tentamos mudar e não conseguimos. Às vezes, a gente já está no mês de maio e já ficaram para trás todas aquelas resoluções de ano novo que a gente faz. É que todo ano tem gente que tem... Eu não acho tão mal, contanto que não seja feita de forma supersticiosa, né? Às vezes as pessoas acham que, por causa da virada do ano, de um ano para o outro, vai acontecer alguma coisa mágica, e aquilo que há 30, 40, 50 anos não mudou na minha vida, vai mudar porque o ano mudou. E aí são pessoas velhas, ou são as mesmas pessoas no ano novo, e não acontece nada. Né? Não acho mal fazer resoluções, traçar objetivos e tudo, mas isso não é o problema. A questão é que, às vezes, a gente coloca sobre situações como essa, por exemplo, uma mudança de ano, supersticiosamente, a gente acredita que as coisas vão acontecer como um passe de mágica. E não acontece. E a gente luta anos e anos. Algumas pessoas até chegam a desistir dessa mudança que sabe que está consciente que precisa mudar e não muda. Mas, independente de qual seja o estado em que você está, eu quero lhe apresentar a graça de Deus. Ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Há coisas na minha vida que eu luto há anos para Deus mudar, para Deus transformar, e eu tenho certeza que na sua vida é igual, mas temos que confiar na graça dele. A graça dele é poderosa para transformar a nossa vida. Assim como transformou Paulo, ele pode nos transformar também. Creio que o Espírito Santo pode mudar. Ele tem esse poder. E quando isso acontece em nossas vidas, fica até mais fácil de acreditar que Deus também faz na vida dos outros. Porque, mesmo assim, muitas vezes, agimos como Ananias. Deus chega, o próprio Deus chegou, não foi um outro ser humano, foi o próprio Deus que chegou para Ananias. Ananias, eu quero que tu vás ali na rua direita, vai na casa de fulano, ou seja, Deus sabe o endereço, sabe tudo. Ele conhece, sabe onde é que você mora. Ele sabe o teu endereço. Ele conhece tudo. Ele conhece a tua família, ele conhece o dia a dia, ele sabe aquelas coisas que você guarda no seu coração, ele sabe de tudo. Deus não está alheio, Deus não está distante, Deus sabe. E muitas vezes estamos como Ananias, duvidando que Deus pode mudar as pessoas. Queremos que os outros mudem primeiro. Né? Quando, na verdade, nem a gente consegue mudar a gente. Isso acontece muito no casamento. Né? A gente quer mudar o outro. Mas a gente não consegue nem mudar a gente mesmo, mas quer que o outro mude. Quer que o outro seja transformado, mas nem a gente consegue mudar coisas em nós, mas a gente quer mudar o outro, na força. Na imposição, fazendo chantagem. Isso não é saudável, isso não gera mudança autêntica, profunda, verdadeira e duradoura. Por isso que, às vezes, você pega o seu cônjuge e pressiona ele, impõe coisas, gera um conflito, tentando que ele mude certa coisa que você, na sua percepção, deveria mudar. Às vezes, a pessoa muda por 1 ou 2 dias, ou por 2 semanas, e depois volta tudo. Aí você fica decepcionada, porque ele prometeu que não ia fazer mais e fez de novo. Claro, porque não houve uma mudança profunda, autêntica, na raiz.
Há tantas coisas em nós que queremos mudar e não conseguimos, porque a gente também não tem essa mesma paciência que tem com a gente, mesmo, com os outros. A questão é que nós vivemos aquilo que eu chamo de amor moral. O que é amor moral? É quando nós amamos a pessoa, só se ela se encaixa no nosso padrão moral. A gente espera primeiro que a pessoa mude, para depois a gente amá-la. Ananias talvez esperava que Paulo tivesse um testemunho de várias pessoas que ele realmente tinha sido transformado, para depois ele ir orar. Mas Deus não queria que Ananias esperasse a transformação de Paulo, que já tinha começado, já tinha deflagrado no caminho de Damasco. Às vezes Deus está fazendo a obra na vida das outras pessoas que você acha difícil, e você ainda não percebeu, porque Deus às vezes está trabalhando e você não percebe, eu não percebo. Obrigado. E às vezes você fica esperando ver as coisas acontecer, quando na verdade já está acontecendo. E você às vezes talvez não esteja percebendo, mas está acontecendo. Amém? A questão é que vivemos esse amor moral, esperamos que as pessoas se mudem, ou se moldem, melhor dizendo, as nossas projeções. Aqui é um outro ponto. Que elas se encaixem nas nossas expectativas. Por isso que eu digo que, às vezes, e quando eu aconselhava casal, principalmente gente que ia casar, dizia, cuidado para você não casar com um desconhecido. Porque a gente só conhece de verdade no dia a dia. É quando vai morar debaixo do mesmo teto. Eu conversando, às vezes, com um jovem casal, diz assim, a gente brigou, pastor, não sei o quê. Eu disse, não, vocês não brigaram. Vocês não estão casados. Não, mas a gente brigou, foi feio. Ok, quando brigaram, o que é que aconteceu em seguida? Acho que travou aqui. Ok. E ele disse, a gente brigou, então, tá bom, quando terminar de brigar, o que é que aconteceu? Eu fui para a minha casa e ele foi para a dele. Mas quando é casado, o máximo que vai acontecer é um dormir no sofá e outro na cama. Por isso tinha um amigo meu que dizia assim, olha, for casar, invista num sofá. Ele dizia isso, né? Só que a Bíblia fala que não deve colocar o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deve dormir sobre essa atmosfera né, na mente, no coração, de conflito, de atrito. Claro que às vezes não dá para resolver da noite para o dia as coisas, mas tem que ter um diálogo aberto, um canal de diálogo aberto. Mas essa não é a questão, isso é para outro dia. Deixa o pastor Alexandre resolver isso. Então, nós temos que reconhecer que, muitas vezes, nós amamos não as pessoas propriamente dito, mas as projeções que fazemos delas. Queremos que seja assim, assado, cozido, torrado. E essa é essa é a imagem que nós queremos. E essas imagens, essas projeções, muitas vezes são criadas a partir dos nossos desejos egoístas, das nossas expectativas egoístas. Só que a gente camufla isso. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Enganado Eu, e esse pastor narra justamente como ele começou a perceber como a sua natureza pecaminosa engendrava, articulava coisas que às vezes ele não percebia, e pela iluminação do Espírito Santo ele começou a ver desculpas, argumentos que ele usava, que a natureza pecaminosa dele usava para legitimar certas coisas que eram pecados na vida dele, que muitas vezes fazia com que ele não percebesse que aquilo era desagradável a Deus. Então, a gente camufla muitas vezes. A gente, por exemplo, esse desejo impositivo de querer à força mudar as pessoas e chantagear e fazer situações onde a pessoa se sinta pressionada para isso, e principalmente, eu estou falando principalmente nas relações familiares, a gente camufla, a gente gosta de escamotear, esconder, com a desculpa do tipo, não quero que Deus mude a vida dela. Eu quero que Deus faça a obra na vida dele. Eu já tive com aconselhamento de casais, eu acho que o pastor Alexandre
Isso aqui não existe aqui, né, pastor? Deve não existir. É tipo assim, você já viu aquele evangelismo de emboscada? O que é o evangelismo de emboscada? É tipo assim, uma irmã da igreja, que não tinha um comportamento muito abençoado, usar esse termo, mas queria, a fim e força, que o marido dela fosse para a igreja, se convertesse. Só que muitas vezes não se convertia por causa do mau testemunho dela dentro de casa, da maneira como tratava. Só que, às vezes, articulava um jantar, um encontro com o marido dela, para eu dizer tudo o que ela queria que eu dissesse para ele. Me colocava no meio do fogo cruzado. Mandava eu fazer o trabalho sujo, digamos assim. Então, muitas vezes, a gente gosta de esconder as nossas motivações equivocadas, pecaminosas. Às vezes a gente diz assim, eu estou lutando para que ele mude, mas muitas vezes não, você está lutando para que a pessoa se encaixe num padrão que você acha perfeito, e muitas vezes Deus nem quer aquilo. Posso ouvir um glória a Deus, pelo menos, irmão? Amém? Ora, eu sei que às vezes ficar apanhando desse jeito a gente não gosta de glorificar muito, né, a Jesus, né? Mas fazer o quê? Eu apanhei antes de vir para cá, agora eu estou batendo em vocês. Devemos crer que Deus, irmãos, pode realizar obra na vida dos nossos irmãos e naqueles que julgamos os mais difíceis. Eu queria que você trouxesse à sua mente, à sua memória, aquela pessoa mais difícil. Mais difícil. Aquela pessoa mais complicada. Você diz assim, aquele só Jesus. Aquela pessoa complicadíssima. E sabe quem Deus vai usar, muitas vezes, para aquela pessoa mais complicada que você julga? Adivinha? É você mesmo. Deus quer lhe usar em amor, em graça, em verdade, mas com muita graça. Porque o amor sem verdade deixa de ser amor, torna-se qualquer outra coisa. Mas também verdade sem amor, ou amor sem verdade não funciona. Tem que ter os dois. Então você tem que acreditar, sim, que é humanamente impossível, mas para Deus não há impossíveis. Apesar de seus sentimentos em relação a Paulo, e olha que eu estou em Ananias, já eu chego em Paulo. Apesar de seus sentimentos em relação a Paulo, das suas ressalvas, do seu instinto de defesa, que é outra coisa, né? Porque, irmãos, amar, escute o que eu estou dizendo, amar é se expor à vulnerabilidade. Se você quer amar, inevitavelmente você vai sofrer. Sabe aquelas histórias da Disney, de Hollywood, aquela coisa, amor, não há sofrimento, aquela coisa bonita, é só em filme. Esquece. Amar exige sacrifício. Amar vai ter dor, haverá sofrimento, é inevitável. Eu acho que é C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, que diz que o único lugar onde você pode escapar dos sofrimentos ou da dor que o amor pode causar é no inferno. Então, quando você está disposto a amar, inevitavelmente vai sofrer. E se o seu amor, se o conceito que você tem de amor tem mais a ver com sentimento do que com a disposição para servir, está equivocado. Porque amor é mais do que um sentimento. Por exemplo, você acha que de ontem para hoje, para mim foi prazeroso e com um amor imensurável eu acordar 3 horas da manhã para eu atender meu filho que estava aos berros e eu não entender nada do que ele queria? Não. Mas porque eu o amo, independente dos meus sentimentos, do como eu sinto, se eu estava com sono ou não, me levantei para tentar acolhê-lo e entender o que ele queria. Amor tem a ver com isso. Então, Ananias, muitas vezes, nosso instinto de defesa,
porque talvez no passado, e escute o que o Espírito Santo vai dizer agora, no passado talvez você tentou amar e foi ferido, e talvez amou a uma pessoa que não deveria amar, ou que não deveria abrir o seu coração para essa pessoa, e aí você ficou traumatizada muitas vezes, e por isso você se fecha, e no seu instinto de defesa, você diz, eu não vou amar. E talvez não tenha dito isso verbalmente, ou pensou nisso propriamente dito de forma consciente, mas o seu instinto de defesa, de não querer ser mais ferido, você se resguarda, você se fecha. Mas o Espírito Santo quer curar hoje, se porventura há alguma ferida nesse sentido no seu coração, na sua vida. Pois amar e servir as pessoas nos põe em riscos. Ananias achava que estava em risco ir até Paulo, orar por ele, servi-lo, abençoá-lo. Mesmo assim ele foi, em obediência ao Senhor. Seremos expostos ao sofrimento ao amarmos, e muitas vezes queremos evitar isso a todo custo. Mas apesar disso, de todos os seus receios, de todos os seus preconceitos, Ananias obedeceu a Deus. Lhe convido a agir da mesma forma de Ananias, que apesar de suas ressalvas, de seus preconceitos, se deixou ser usado por Deus na vida de Paulo e o abençoou, pois ele agiu baseado não nos conceitos que ele tinha acerca de Paulo, que, de uma certa forma, eram plausíveis, não eram irreais. Mas ele foi e obedeceu. E se baseou no conceito que Deus havia sobre Paulo. Paulo, outra coisa, agora entrando em Paulo, e que eu vejo que é algo que eu constantemente oro para que isso não aconteça comigo. No verso 1 e 2, e lá nos outros textos que narram essa mesma história, Paulo nos mostra o quanto podemos estar enganados. Sinceramente enganados. E a não ser que o Espírito Santo nos mostre, continuaremos nesse estado de auto-engano. Paulo tinha essa convicção de que matar cristão era vontade de Deus. Perseguir e matar era vontade de Deus. Ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção. Podemos ouvir do Senhor, naquele dia, uma coisa que eu não desejo isso para ninguém. Talvez você se dedique e acredite que fazer tal coisa é a vontade de Deus para a sua vida, e você vai e gasta a sua vida, e muitas vezes tem mais a ver com você do que com Deus, e aí você ouvir naquele dia o Senhor dizer assim para você, muito bem, meu filho, fizeste muito bem aquilo que eu não lhe pedi. Que Deus nos livre disso, irmãos. Porque muitas pessoas, em nome de Deus, e achando que estava fazendo a vontade de Deus, mataram, enganaram e fizeram coisas atroces ao longo da história da igreja. Outra coisa que eu acho bonito, e não se encontra no capítulo 9, mas lá no capítulo 22, verso 8, outro texto que narra essa história, é que quando Jesus se revela a Paulo, ele chega para Paulo e diz, quem é o Senhor? Ele pergunta quem é. Ele diz, você está me perseguindo, e quem é? Ele diz, eu sou Jesus, o Nazareno. Ele se identifica como Nazareno. Ele não se identifica, eu sou Jesus, o que operou milagres, prodígios e maravilhas, ou sou Jesus de Jerusalém. Não, ele diz, Nazareno. Isso tem muito a que se diga sobre o espírito do Evangelho, da humildade. Nazaré era um povoado empoeirado, esquecido. Mas foi lá que o Senhor passou parte da sua vida. E a sua identidade, digamos assim, ele se identificava como nazareno, não só por isso. Mas algumas lições eu aprendo aqui com essa experiência de conversão de Paulo. E é de conversão. Porque nós temos que fazer essa distinção. Uma vez eu conversando com uma pessoa que não acreditava em nada, e eu explicando para ela, ou tentando explicar, que se converter a Cristo não é proselitismo. Proselitismo é quando a pessoa muda de uma religião para outra. Mas Cristo não é religião. Cristo é muito mais do que religião.
Se converter a Cristo não é se converter a um credo, a uma religião, a um guru, a um líder espiritual. Se converter a Cristo é uma experiência radical de transformação de vida. Então, Paulo, ao se converter, essa experiência narrada, esse testemunho de Paulo, eu aprendo pelo menos mais 3 coisas e eu encerro a minha palavra. Primeira coisa. Vamos ver adiante, se vocês observarem lá no capítulo 9, verso 20, Paulo, depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido, foi batizado, permaneceu com os discípulos. No verso 20 ele diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ou seja, vemos mais adiante, principalmente, que a mesma intensidade que Paulo usava para perseguir a igreja e matar cristãos, e perseguir seus ideais farisaicos, porque ele era um fariseu, foi com a mesma, se não maior, mesma intensidade para servir a Deus. Paulo, no uso da sua influência, perseguia e matava cristãos, mas depois se tornou perseguido, tamanha era a sua dedicação. Vejo muitos que antes de conhecerem a Deus eram intensos em diversas atividades, em coisas da vida. Mas depois de se converterem, agem como se Deus não fosse digno da mesma intensidade, ou mais. Deus não quer só o seu domingo de manhã. Nós temos que desenvolver uma espiritualidade que vai além dos limites do domingo, do culto, do clero, que extrapola essas portas, que está lá na segunda-feira, naquele emprego que muitas vezes você murmura dizendo que não é o emprego dos seus sonhos, que o seu chefe não é lá essas coisas. É lá que você tem que viver aquilo que é pregado aqui. Viver com Jesus é viver a vida inteira. Nós não podemos compartilhar. Eu ia tentar uma palavra grande aqui, mas deixa para lá, senão eu me engancho no meio do caminho. Nós não podemos dividir a nossa vida, colocar em compartimentos a nossa vida. Isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Aqui é sagrado. Lá fora, da porta para frente, é profano. Aqui eu aqui eu não faço asneira, ou não falo asneira, mas no trânsito, quando alguém me fecha. Não, Jesus tem que estar lá, segurando você, segurando sua boca. Porque tem gente que tem que orar igual o salmista, Senhor, põe um guarda na minha boca. A outros tem que dizer assim, põe logo um exército, Senhor. Que a Bíblia fala que se você controla a sua língua, você é perfeito. Quer ser perfeito? Segura esta fera indomável dentro da sua boca. Mas a gente percebe isso na vida de Paulo, essa dedicação. É interessante. Há pessoas que, e infelizmente isso acontece, é uma realidade de forma geral, a igreja, há pessoas que querem enriquecer à custa do evangelho. Paulo, o contrário. Paulo dilapidou o patrimônio dele a favor do evangelho. Tamanha era a sua entrega. Deus é digno da sua entrega, da sua intensidade, de fazer as coisas com zelo, com dedicação. É fazer aqui e fazer fora. Deus é digno. É sob a luz dessa experiência com Deus que Paulo reavalia as suas prioridades. Tanto é que tudo aquilo que ele tinha, status, influência, Paulo tinha dupla cidadania. Herdou isso, tinha dinheiro, tinha poder, posição social. E é interessante que ele pega tudo isso que a gente acha e julga muitas vezes. Queria que Deus me desse, porque aí eu vou ser feliz. A gente julga dinheiro, fama, poder, status social, influência. Paulo diz assim, está vendo isso aqui tudo? Lá em Filipenses, ele dá o currículo dele e depois ele diz, isso tudo aqui eu considero como esterco. Comparado com Cristo, tudo isso é cocô.
Olha que... Porque ele está vendo esta vida aqui, passageira, limitada, sob a luz da eternidade. C.S. Lewis dizia que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Quando a gente começa a olhar a vida pela perspectiva da eternidade, não é que a gente vai esquecer da vida aqui. A gente pode ter a cabeça no céu, mas o pé ainda está no chão, e a gente tem que viver assim. Mas Paulo diz, olha, viva pensando nas coisas do alto. Mas é vivendo aqui sob a perspectiva do alto. Não é tendo uma espiritualidade alienante da realidade. De você achar que você é um anjo e os demais são demônios. Não. Porque a espiritualidade, o caminhar com Cristo, é feita sobre o chão da vida, do dia a dia. Me ensina a tratar o meu filho quando ele está... Porque é muito fácil, quando o meu filho chega, me abraça, me beija, dizer que me ama. Isso é fantástico. Mas quando ele está fazendo aquelas birras, dando trabalho, quando o meu chefe não me trata bem como se deveria tratar e não me trata, quando o meu cônjuge está fazendo aquilo que me incomoda, é aí que você tem que revelar Jesus. É nesse contexto, é nessa hora. Porque Jesus disse assim, se você ama quem lhe ama, você não faz nada demais. Até aqueles que não têm a experiência com Deus, faz isso. O desafiante é amar quem não lhe ama. É amar o inimigo. Isso naturalmente acontece? Não. Por isso que precisa da graça. E amor é uma decisão também. Porque se não é natural da minha natureza, amar quem não me ama, amar meu inimigo, amar quem me odeia, para eu amar essas pessoas, eu tenho que decidir ser intencional nessa atitude. E fazer gestos. Porque, assim, esse negócio também de eu amo a Deus. Sim, tá bom. No abstrato. Como é que eu amo a Deus? Amo a Deus amando o próximo. Eu amo a Deus no próximo. Então, essa espiritualidade assim, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, mas também vamos abençoar, amar, bendizer, Jesus diz, quem nos maldiz. Amém? Então, Paulo, ele tem essa experiência radical. É interessante que essa palavra, né, no verso 1, Paulo respirava ameaças. É descrito em algumas traduções como alguém que respira fogo. Proporciona assim uma imagem de como se fosse um dragão, uma fera, em busca a quem possa devorar. É como se aquilo tomasse conta da vida de Paulo. O tomasse como um todo. E Paulo, ele troca a motivação, o objetivo da sua vida, as suas prioridades, e agora troca por Cristo. E eu aproveito para perguntar, pelo que você respira? Tamanha era a intensidade de Paulo em perseguir, em achar que aquilo era a vontade de Deus e que deveria mesmo acabar, extinguir o movimento cristão, a igreja nascente na época, a igreja primitiva. E ele respirava, ele, sabe aquela coisa que toma conta do seu... Era algo passional, era algo que tomava o seu coração, sua mente, os seus dias, seus recursos. Quando ele se converte, ele dá uma guinada. Por isso que conversão, a palavra conversão, metanoia, que é a palavra no grego para conversão, é mudança de sentido. Porque é como se Deus estivesse aqui, eu, na minha vida de pecado, estava virando as costas para Ele e andando a passos largos para longe dEle. Quando o Espírito Santo vem, me revela Cristo, eu me volto para Deus. E um teólogo disse que o Espírito Santo é como se fosse um holoforte aqui atrás de mim, iluminando Jesus. E quanto mais eu caminho para a luz, para Jesus, eu enxergo as minhas fraquezas, os meus pecados. E vou me aproximando dele no objetivo de tornar-me parecido com ele. Pelo que você respira? Meu sonho de consumo, irmãos, é me tornar igual a Jesus. Ah, você não tem vontade de ter um carro, uma casa? Tenho. Mas são tudo secundário.
tudo passageiro, a gente morre e tudo fica. Naquele texto que a gente às vezes interpreta, e a gente interpreta muitas vezes a Bíblia de maneira que convém a gente, em Romanos capítulo 8, ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Aí a gente, todas as coisas. Então, às vezes uma coisa má acontece, mas Deus vai reverter para eu conseguir uma bênção. Eu furei meu pneu aqui, mas é porque lá na frente iam bater em mim. E aí, por isso, Deus furou meu pneu aqui para eu não avançar, e lá iam bater, e o prejuízo ser maior. Isso acontece. Mas o texto, especificamente, e o seu contexto, diz outra coisa. Se você for observar o contexto de Romanos capítulo 8, que diz todas as coisas que cooperam para o bem daquele, qual é o bem que ele está se referindo? No verso seguinte, no contexto, vai dizer, tornar semelhante ao Filho. Então, todas as coisas, más ou boas, pela soberania e graça de Deus, coopera de uma forma misteriosa e que muitas vezes está acima da nossa capacidade de compreensão. Coopera para o propósito maior de Cristo na sua vida, que é torná-lo semelhante a Ele. Tornar Jesus em você. Segundo lugar, e estou correndo. O texto diz, no verso 4, que quando ele teve aquela revelação apoteótica de Cristo se revelando, aquela revelação extraordinária, verso 4 diz assim, e caindo por terra. Verso 4 inicia dizendo assim, caindo por terra. Ou seja, Deus não poderia chegar para Paulo, ter se revelado de boa, sem ter que derrubá-lo do cavalo, sem ter que cegá-lo. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas Paulo, Deus precisou jogá-lo na lona, nocauteá-lo, para ele perceber o engano em que ele estava envolvido. E, infelizmente, quantas vezes precisamos levar o que eu chamo de sacode? Sabe aquela que você pega e acorda? Pronto, é isso. E Deus usa muitos meios. Deus usa muitos meios para dar esse sacode. Outros precisam até comer a comida de porcos, como foi o filho pródigo, para perceber em que lama se meteu. Sabe a história do filho pródigo? Quando ele está... E comer porcos, para o judeu, isso é a coisa mais imunda que poderia acontecer. E comer a comida dos porcos. É tipo assim, tá no fundo do poço, cava mais um pouquinho. E aí a Bíblia fala que quando ele está ali, começa a pensar no Pai, a Bíblia diz assim, e recobrou o juízo. Porque a vida de pecado, ou entregue ao pecado, é uma vida, deixa eu usar um termo mais popular, é uma atitude burra. Porque uma vida de pecado é uma vida de auto-engano e de autodestruição, de autossabotagem. Porque a Bíblia não é um livro de pode e não pode. A Bíblia é um livro de princípios de vida, que na medida que nós vivemos, ele promove a vida, ele floresce a vida na nossa vida. Não é um livro de regras, de pode e não pode, é isso, pronto, check, é um checklist, pronto, isso aqui eu já cumpri, isso aqui. Não. A palavra evangelho significa boa notícia, mas parece que para muitos, que às vezes estão há anos dentro da igreja, o evangelho parece que não é uma boa notícia, é uma má notícia. Por isso que talvez essa pessoa precisa, e deixa eu abrir aqui uma palavra talvez que não exista, você precisa ser boa-novizado pelo evangelho. Você precisa encarnar o evangelho. Saboreá-lo, vivê-lo, experimentá-lo, não de forma externa, estética, aparente, mas no seu coração, no âmago do seu ser. E C.S. Lewis, me perdoe, eu gosto muito de C.S. Lewis, eu falei que Paulo precisou ser nocauteá-lo. E C.S. Lewis diz uma coisa interessante sobre o sofrimento. Ele disse que o sofrimento, muitas vezes, é o único meio... Olha que coisa forte. É a única forma que Deus, muitas vezes, encontra para fincar a bandeira da verdade na alma do ser humano. E ele fala mais uma coisa interessante. Ele diz, as bênçãos
As coisas boas da vida são como doces sussurros de Deus na nossa vida. Mas o sofrimento é um megafone gritando para o mundo surdo. Então, às vezes, é o sofrimento que nos sensibiliza para ouvir Deus, para perceber o que a gente não está percebendo. Deus o derrubou por terra, talvez. Derrubou na terra, no pó, para lembrá-lo que ele veio dela, do pó. Do pó da terra, nós um dia vamos retornar para ele, o pó da terra. Quantas vezes Deus precisa nos derrubar do nosso pedestal, do nosso orgulho, da nossa arrogância religiosa, porque a gente se acha melhor do que os outros, nos mostrando que não nos bastamos, que não somos autossuficientes, que é a graça dele em nós, e a graça dele é que nos basta, não nós. E o sacode de Deus, Deus faz esse movimento, muitas vezes, de muitas maneiras. No caso de Paulo, veio através de um espinho na carne, por exemplo, ao longo da sua vida. E que ele diz que esse espinho da carne, que a gente não sabe o que é, e é até bom ele não ter dito o que era, porque lá a gente pode colocar qualquer coisa, né, e podemos conjecturar, algumas pessoas conjecturam o que é. Mas ele diz, olha, esse espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, olha que coisa interessante. Ele diz que era a forma como o seu ego era golpeado e não deixava ele ficar soberbo pelas tamanhas revelações que ele recebeu de Deus. E ele disse, Senhor, tira de mim esse espinho. E disse, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque muitas vezes o maior bem, quando a gente passou por alguns momentos complicados, por exemplo, em relação à saúde do meu filho, eu disse uma coisa para uma pessoa, eu disse assim, se o problema está me fazendo orar mais, ele já me abençoou. Ah, isso é sadomasoquismo. Não. É enfrentar o sofrimento de uma maneira diferente. Se eu pudesse evitar, eu queria evitar. É claro, é óbvio. Mas é entender que é inevitável o sofrimento nessa vida. Não tem como fugir. Então, como diz lá no Brasil, aceita que dói menos. Aceita. Não. Por isso que as pessoas procuram coisas para se auto-enganar, para entorpecer a mente. É através da droga, do sexo, de um relacionamento novo, de tantas outras coisas, de tantas outras drogas que a gente usa para entorpecer os nossos sentidos, o nosso coração, para a gente não quer sofrer, a gente está com uma intolerância de sofrimento. E o Evangelho, não é que ele faz a gente amar o sofrimento, ele faz a gente enfrentar o sofrimento da maneira correta, com hombridade, com coragem, com tenacidade, com perseverança, com graça, com um sorriso no rosto. Mas não um sorriso amarelo, falso, mas fruto da alegria do Senhor nas nossas vidas, que não depende das circunstâncias. Às vezes Deus nos derruba, irmão. Às vezes Deus vai nos derrubar mesmo. E às vezes para a gente perceber que a gente não é nada. Você, às vezes quer que Deus faça tanta coisa na sua vida, mas você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Há uma frase de Martim Lutero que ele diz assim, Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Então, tá consciente disso. Diz assim, Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu preciso da Tua graça. E aí Deus começa a fazer essa obra. Mais profunda, mais autêntica. E terceiro e último lugar, antes que o pastor mande o pessoal do som diminuir o volume aqui do microfone. Quando Jesus se manifesta a Paulo, e é o terceiro e último ponto, tá bom, irmãos? Ele pergunta... Paulo pergunta, lá no capítulo 22, verso 10, Senhor, o que queres que eu te faça? Olha que coisa interessante. Toda experiência com Jesus provoca em nós o desejo de servi-lo. Até agora eu tenho falado da graça, agora eu vou falar do compromisso, fruto dessa graça. Jesus se revela a ele, e ao invés de ele dizer assim, tá bom, Jesus, o que é que o Senhor vai me dar se eu for para o teu lado? Quais as bênçãos?
Eu vou para a igreja, ok? Mas qual é a vitória que ele vai me dar? Qual é a bênção que ele vai me dar? Ele vai solucionar meus problemas? Não. Paulo não pensa nisso. Ele pensa primeiro, não é se o que é que o Senhor vai me dar. Ele diz, não, o que é que eu posso fazer? O que é que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, o que é que o Senhor quer de mim? Paulo estava mais interessado em saber o que podia fazer por Jesus do que o que ele receberia ao receber e seguir Jesus. O meu compromisso com Deus, com o seu reino e com a causa do Evangelho nasce de uma profunda consciência de que a salvação é pela graça. Mas custou caro. Alguém teve que pagar. E a Bíblia fala que foi um alto preço. Mas a salvação é de graça para você. Porque você não teve que fazer nada. Mas para Deus, custou o filho dele. A Bíblia fala que foi pago um alto preço. Isso quer dizer que você vale muito para ele. A gente só paga um valor alto por algo que para nós é valioso. É ou não é? Então, eu procuro valorizar, nós devemos procurar valorizar o que foi gasto por nós. Ou seja, a vida do filho. É tipo assim, se Jesus deu a vida dele por mim, eu também vou dar a minha vida por ele. E o que é dar a vida por ele, pastor? Você tem que buscar em Deus e saber em que, e como, e aonde, a quem. Mas você pode começar na sua casa. Você pode começar na sua comunidade local. Lá no seu trabalho, a gastar a sua vida em prol dos outros. É esse entendimento que gera saúde no nosso crer. E uma fé que provoca mais resultados positivos. A graça do perdão e da salvação, recebida somente pela fé, liberta as pessoas da necessidade de fazer obras, sacrifícios, que tornem as pessoas dignas diante de Deus. E são chamadas por Deus para viver uma vida em liberdade e amor. Deus deseja que as pessoas vivam sua fé nele de forma livre, mas responsável, adulta. A liberdade de tudo o que escraviza leva as pessoas para o exercício da solidariedade e a prática da justiça. A fé, que recebe a graça, produz frutos de gratidão e torna a pessoa que crê livre e atuante em boas obras e em obras de amor. A vivência da fé na prática do amor, porque a Bíblia vai falar que a fé, até a fé se manifesta através do amor. A vivência da fé na prática do amor como um gesto de gratidão livre e desinteressado torna-se a marca do jeito evangélico de ser. O ser livre, aquele que é livre, se dá na fé, no serviço, no amor. E essa liberdade se expressa em uma ética de responsabilidade. O que é ser responsável? O que é responsabilidade? É aquele que responde. É estar sensível às coisas que acontecem ao seu redor e diante das demandas, das necessidades alheias, você responde isso. Em amor, em fruto de gratidão a Deus. É só por essa gratidão, esse doce endividamento do pecador com a graça, que torna a liberdade em Cristo de forma fascinante, transforma tudo. Não há o caminho do discípulo de Jesus sem a jornada do abandono, que é quando a gente aprende a amar a Deus por nada. Sabe qual é a maior lição que eu aprendo com a história de Jó? É porque Jó não é o sofrimento, ele sofreu muito e superou tudo isso, e Deus o abençoou 2 vezes. Não, isso é um apêndice, isso é uma nota de rodapé. Para mim, o que mais me fica patente aos meus olhos é que Jó ama a Deus por nada. Jó diz assim, ainda que ele me mate, ele me deu o que tirar, é dele tudo.
Satanás diz assim, não, ele te ama só porque o Senhor é uma pessoa, só dá tudo para ele. Ele diz, não, então vai lá, tira tudo. Tirou tudo. E ainda assim, não tirou o amor que ele tinha por Deus. Nós temos que andar, amar a Deus. Está tudo bem? Estamos amando a Deus, entregando e servindo. Está tudo mal? Continua se entregando, amando e servindo. Amar a Deus por nada. Por isso que em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, vai dizer isso. Que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E no verso 10 vai dizer que nós somos feituras de Deus, feitas em Cristo Jesus, para andar nas boas obras que Ele, de antemão, já preparou para que andássemos nelas. Ou seja, eu não sou salvo pelas obras que eu faço, mas eu sou salvo para fazer as boas obras. As obras não é um meio para alcançar a salvação, ele é o resultado da salvação. Por isso que a gente faz boas obras, não é porque eu tenho que bater aqui a meta, eu tenho que equilibrar aqui a tabela de mérito e demérito para Deus me aceitar. Não, você já é aceito pela graça, se o Espírito Santo te alcançou, entregue-se em gratidão a Ele e em serviço ao próximo. Nós observamos isso na vida de Paulo. No verso 20 diz que ele de pronto, assim que ele foi batizado, entendeu que Jesus era o Messias, ele já começou a pregar, começou a servir os irmãos. Foi assim com muitos ao longo do caminho. Foi assim como Bartimeu, por exemplo. Ele disse, eu quero ver. E o Senhor, pois veja. E a Bíblia diz, lá no texto de Marcos, que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, ele não seguiu Jesus para receber a bênção. Ele já tinha recebido. Mas depois de ter recebido, ele continuou seguindo. Não é que a pessoa diz assim, Jesus, tu é muito legal, tu me abençoa, mas não dá para caminhar contigo. Porque Jesus, irmão, na verdade, ele complica a nossa vida. Complica ou não complica? Jesus chega para a gente e diz assim, sabe aquela pessoa que tu detesta? Que para te intragável? Pois é, tu tem que amar essa pessoa. Sabe aquele pecado que é de estimação? Tu tem que abandonar, porque isso te faz mal, e isso aliena a tua vida da minha vida, e te autodestrói, te sabota o teu casamento, a tua vida, a tua relação. Mas Bartimeu, como tantos outros, como Zaqueu, Jesus não precisou acusá-lo, não precisou dizer, olha, peraí, tu tem que mudar isso. Consciente, constrangido pelo amor e a graça de Jesus. Jesus visitou a casa dele, Jesus não precisou dizer nada. Zaqueu chegou e disse assim, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu pago. E eu não vou pagar só o que eu roubei, é 4 vezes mais. Ou seja, porque arrependimento implica também em retribuição, em reparação de danos. Não é só pedir perdão da boca para fora. É tentar consertar o estrago que foi feito. E isso é muito mais difícil. Por isso que eu disse que Jesus complica a nossa vida. O gadareno, por exemplo, conheceu Jesus, ele queria abandonar a cidade dele. Ele disse, não, é lá que eu quero que tu faça a diferença. Volta para lá. Porque as pessoas vão ver o que eu fiz na tua vida. Porque todos conheciam como tu eras. Agora eles vão conhecer como tu é agora, depois de ter cruzado o teu caminho comigo. E é lá que tu vai fazer a diferença. As pessoas vão conhecer agora quem tu és através daquilo que eu estou fazendo na tua vida. Foi assim com os discípulos também, que largaram as redes, e diziam assim, vem, me segue. Largaram tudo e seguiram Jesus. Assim foi com milhares ao longo dos tempos. Queira Deus que hoje nos conceda o privilégio de servi-lo em seu reino e participar das fileiras do seu exército. Quem realmente teve um encontro com Jesus nunca mais foi o mesmo. E não consegue ficar paralisado diante da graça recebida. Antes deseja manifestar gratidão, vivendo uma vida que em tudo procura agradar o doador dessa mesma graça. Amém, irmãos? Espera aí que agora eu acho que eu compliquei aqui. Pronto. As únicas reações sensatas diante da ação da graça de Deus na minha vida e na sua vida são 2. A primeira é gratidão. Gratidão que, por sua vez, é traduzida através de ações. E ações que agradam àquele que derramou essa graça na nossa vida. Porque a gente, às vezes, procura entender, como é que eu amo a Deus? Como é que eu expresso meu amor a Deus? Está na Bíblia, irmão. Jesus disse, olha, você me ama, guarda os meus mandamentos.
É obedecer. E outra reação sensata diante de uma graça tão grande recebida, além da gratidão, é a generosidade. É que você recebe tanto que extrapola. Que você tem tanto que... Sabe aquela frase, não sei se aqui vocês usam aqui em Portugal? Eu tenho tanto, eu tenho para dar e vender. Pronto, é isso. A gente tem tanto que sai distribuindo, por onde passa, sai distribuindo. Deixa o rastro de graça, de amor, vai expandindo essa graça, esse amor, esse poder transformador da graça. A ingratidão, por sua vez, tem 2 filhos. Orgulho, por não reconhecer que precisava e recebeu algo que não tinha condições de alcançar por si próprio, e por isso não reconhece e é orgulhoso, e a falta de memória. Já observou que pessoas ingratas geralmente não têm memória? Que a pessoa grata, ela lembra. Eu tive, há 2 domingos atrás aqui, e o pastor Alexandre, ao apresentar o pastor, Carlos Fontes, começou a relembrar coisas que o pastor Carlos Fontes foi usado por Deus na vida dele e da Zita, porque tinha memória. E memória gera gratidão. Eu lembro. Lembro que quando eu precisei, lembro quando eu estava diante daquela situação, a pessoa estendeu a mão, me ajudou. Quem tem gratidão, lembra. Todo ingrato é orgulhoso e esquecido. Então, se você serve a Deus motivado por outra coisa, você está equivocado. Se você serve a Deus pelo medo, pelo egoísmo de querer alguma coisa através dele, né? Porque a religião faz isso. Medo, culpa e egoísmo. O sistema religioso, uma igreja, que pode ser uma igreja cristã, que opera nessa lógica religiosa eu vou alcançar aquele sujeito através do medo. Você tem que vir para a igreja, senão Deus vai te punir. Você está em pecado. Ou se pela culpa, rapaz, está mal na tua vida é porque você está distante de Deus. Ou pelo egoísmo, venha para cá que Deus vai te abençoar. Não. Aí Jesus quebra essa lógica. Eu me lembro de uma frase de um cristão primitivo chamado Róbia, que ele dizia assim: Deus, se eu te amar por amor ao céu, me exclua dele. Se eu te amar por medo do inferno, me jogue nele. Mas se eu te amar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. É amar a Deus por nada, irmãos. E concluo as minhas palavras usando as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, a salvação gratuita nos conduz a uma vida de grato compromisso com a causa da graça de Deus na terra e entre os homens. A nossa espiritualidade só é desenvolvida a partir do serviço. Espiritualidade sem prática gera hipocrisia. Amém? Pastor? Obrigado pela oportunidade. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado.